que a gente pregou. Solos Christus, segundo, sola gratia, somente a graça, e hoje, sola Escritura, somente a Escritura. Num princípio a gente ia fazer só duas, mas gostamos do negócio e vamos fazer as 5, porque está muito bom. Então hoje, somente a Escritura. Do que se trata esse termo? Vamos ler em primeiro lugar, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 até o 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Espírito Santo, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos transforme segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus. Pois bem, antes de entrarmos no texto, vamos a algumas considerações. Algo que rotineiramente eu percebo é que muitos cristãos estão perdidos, não sabem para onde caminhar. Às vezes vem com uma frase do tipo: Deus me falou tal coisa, e aí tomam uma determinada decisão. Deus me falou, então vá. Tempos depois, Deus me falou outra coisa, agora muda de direção. Perdidos em seus pensamentos. Não que Deus não possa falar com eles, pode sim, sem dúvida, mas o que eu percebo é que estas pessoas, norteadas por aquilo que elas pensam, são perdidas, estão perdidas, ora caminhando para um lado, ora caminhando para o outro, não sabe para onde caminhar. Vejo também cristãos instáveis, ora bem, ora mal, ora caminhando muito bem, ora caminhando muito mal, e vejo cristãos imaturos, com falta de maturidade, não sabem lidar com as circunstâncias da vida, não sabem lidar com as dificuldades, inclusive, têm dificuldades em reagir às circunstâncias que o advêm. Enfim, 3 características muito comuns no cristianismo hoje: pessoas perdidas, instáveis e imaturas. E você? Se encaixa em alguma dessas características? E eu ouso dizer que um dos principais motivos, se não o principal, é porque estes não estão mergulhados na Bíblia. E eu pergunto para você: você lê a Bíblia diariamente? Reflita e pense a respeito. Pois bem, pessoas que não vivem na Bíblia, elas são norteadas por um óculos que não a Bíblia. Elas são norteadas por um leme, navegam norteadas por um determinado leme que não são as Escrituras. Navegam normalmente pelo eu acho que é assim. Ou muitos navegam pelo eu sinto. Eu sinto no meu coração que eu devo tomar essa decisão. Irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Como posso dizer que eu sinto no coração que eu vou fazer algo? Você sente errado, provavelmente. Não podemos nortear as nossas vidas em sentimentos. Não é naquilo que você pensa que deve direcionar o seu caminho, tampouco aquilo que você sente, tampouco aquilo que outro fala. Não é sobre o que o pastor fala, ou mesmo que seja aquele pastor que tem milhões de seguidores. Não é sobre o que o cantor popstar fala, ou o filósofo tal fala. Não, é sobre o que a Bíblia fala. E como os cristãos não estão na Bíblia, estão seguindo com outro leme: o eu acho, o eu sinto, ou o fulano disse. E eu pergunto mais uma vez: você está na Bíblia? Você lê todos os dias? Ou você só lê aqui no telão? Reflita sobre isso. Bom, e o que Lutero viveu naquela época, eu posso até traçar um paralelo. Por quê? O que Lutero estava vivendo e demais reformadores? Igreja Católica Romana, era a igreja da época.
E a igreja tinha as escrituras, é óbvio, mas a igreja colocou a tradição de sua história com o mesmo peso das escrituras. Então, tudo que o Papa, porque para a igreja católica o Papa é o representante de Deus na terra, tudo que o Papa fala, inclusive é válido até hoje, tudo que ele fala numa declaração que se diz ex cátedra, é quando ele vai fazer um pronunciamento oficial, ali tem peso de Bíblia. Portanto, se o Papa falar alguma coisa que vai contra a Bíblia, ali os católicos vão ter que dar ouvidos para o que ele está dizendo, porque ele é o representante de Deus na terra. Os evangélicos ficaram só com as escrituras, por isso que os reformadores vão bater na mesa, ou na porta, vamos dizer, e dizem, somente as escrituras. As escrituras são a nossa única regra de fé e conduta. Enquanto a igreja católica, e com todo respeito falo, tá? Porque é uma característica, a igreja católica, enquanto tem a Bíblia mais a tradição como norteadores de suas vidas, nós temos somente as escrituras. Mas eu traço um paralelo com os cristãos atuais, que têm também a Bíblia, mas também tem o eu acho, também tem o eu sinto, também tem o que o fulano disse, porque o meu pastor disse que é assim, mas você leu? Não, o meu pastor disse, ele sabe de todas as coisas. Não, ele não sabe de todas as coisas, ele é falível. Vá, procure na Bíblia o que a gente prega aqui. Todos têm que mergulhar e devem ser autossuficientes em alguma medida. Então, o pastor não é infalível, o seu coração é enganoso, o seu acho também não é confiável. A nossa regra é a Bíblia. O óculos que eu devo colocar para enxergar a realidade é a Bíblia, somente a Bíblia. Se Lutero bradou, se os demais reformadores bradaram somente a Escritura, nós vivemos em um tempo que precisamos bradar somente a Escritura. Porque muitos hoje vivem em caça dos profetas. Vão atrás da vidente gospel, que benze com alecrim e sei lá mais o que, e você dá R$5 para ela. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, eu levanto, quantos aqui fomos procurar em lugares, lá em Cocal, a mãe quantas vezes me levou, lá em Cocal, lá no Rio Maina, sempre tinha uma senhorinha que fazia uma oração, que benzia, e o crente faz a mesma coisa, procurando a vidente gospel, que vai dar uma profecia, vem na igreja procurando alguém, ai Senhor, manda alguém falar um eis que te digo para mim hoje, está na fila do mercado, Senhor, que a caixa do supermercado faça uma profecia para mim. As pessoas procurando visão, sonhos, se norteando em sonhos, norteando as suas vidas por meio de pessoas que dizem supostas profecias para si, e não vivem sem isso. Isso é o quê? É um acréscimo às escrituras, porque as escrituras não são o suficiente. A palavra de Deus é, ou melhor, a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, para que nós precisamos da vidente gospel? Para que nós precisamos de um irmão da igreja, vem, eis que te digo, irmão, e vai tentando te empurrar para te cair no chão, no suposto poder do Espírito Santo? Quantos aqui já não procuraram as manifestações sobrenaturais, profecias, profetas, que vão adivinhar o meu futuro? É tempo de bradarmos somente a Escritura. Pessoas buscando novas revelações, de apóstolos, profetas, e sei lá mais o que se diz. Até patriarca, já tem gente se intitulando aí, intitulando a sua mãe de matriarca do útero profético, deixa para lá. Enfim, devemos procurar a instrução para as nossas vidas somente nas Escrituras. E Deus fala aqui todos os domingos. E Deus pode falar na sua casa todos os dias. Basta ler a Bíblia. Enquanto procurarmos em outras fontes que não a Bíblia, vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Quando aparece um pastor mais famoso, a gente ouve ele. Quando aparece um filósofo mais famoso, a gente ouve ele. Se precisar, a gente vira até católico de novo. O que importa é seguir o que o filósofo tal lá, que é católico, fala. Enfim. Aqui a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta. Prestes a morrer, Paulo, na sua segunda prisão, agora numa masmorra. Eram os seus últimos dias de vida. Ele escreve uma carta de encorajamento
a Timóteo, que era seu discípulo. E vamos mergulhar nesses breves versículos para entender essa ideia de somente a Escritura. Então, se você quer viver uma vida estável, madura, focada e com um entendimento sobre a vontade de Deus, leia as Escrituras. E eu já dou a resposta no início. Vamos ao primeiro ponto. Permaneça nas Escrituras, verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Primeiro ponto ali ele diz, quanto a você. Se a gente lê os versos anteriores, eu recomendo sempre que você lê uma passagem, veja os versos anteriores. Lá no primeiro versículo ele diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só, tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e assim por diante. E aí ele diz, Timóteo, quanto a você, ele diz então, Timóteo, tem esses aqui, quanto a você, seja diferente. Ele diz então, Deus nos diz, olha, tem esses caras aí, nos últimos dias aparecem esses caras, e estão aí, em nosso meio. Quanto a nós, permaneçam nas Escrituras. Permaneçam nas coisas que vocês aprenderam e das quais têm convicção. Sejamos diferentes. O mundo anseia por pessoas que sejam diferentes, não por pessoas que sejam iguais a eles. As pessoas lá fora querem esperança, querem encontrar algo que nós já encontramos. Não precisamos falar a língua deles, sejamos nós mesmos, cristãos, sendo a diferença lá fora. Quanto a vocês, permaneçam na palavra. Agora, se a palavra permaneça, ela implica um certo esforço, ela implica em sair da zona de conforto, ela implica em arregaçar as mangas e permanecer. Mas e ele diz, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. Perceba que as Escrituras envolvem um aspecto de aprendizado, conteúdo intelectual, mas de convicção. É algo que você aprende e é algo que você é transformado. Portanto, mente e coração. Bíblia não é só conteúdo intelectual. Se você ler a Bíblia e ela não está produzindo em você um amadurecimento espiritual, algo está errado. Talvez você esteja lendo meramente como uma leitura para adquirir conteúdo, e não é sobre isso. Paulo, em versos anteriores, no verso 6, ele vai dizer, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Quantos irmãos estão sempre aprendendo e nunca chegam ao conhecimento da verdade? Estão sempre se alimentando intelectualmente, sabem todas as frases de Calvino, Spurgeon e Lutero, sabem o que os reformadores falaram, já leu as Institutas de Calvino de cabo a rabo 2 vezes, já leu a teologia sistemática do Franklin Ferreira e de não sei mais quem, mas aqui não é mudado. Vale alguma coisa? Nada. Escritura é mente e coração. Se não houver amadurecimento, você está lendo errado. O verso 14, ali embaixo, pois você sabe de quem você aprendeu. Verso 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Ele está falando das sagradas letras, as Escrituras, a Bíblia. E ele diz que desde criança você conhece. No contexto, nós vamos identificar que Timóteo foi ensinado por sua mãe e por sua avó em sua infância. E depois, claro, veio aprender de Paulo também. Mas ele teve a infância sendo instruído na palavra. E logo em seguida nos vem à mente o entendimento de que nós, pais e mães, somos responsáveis pelo direcionamento dos nossos filhos na palavra. Se você, que é pai, não assumiu o controle espiritual da sua casa, você está negligenciando a sua principal função.
Você pode ser pastor de uma multidão de 10 mil membros. Se a sua casa se perder, não vale de nada. Pai, se você não conduz a sua casa na palavra, o pão que você traz para dentro de casa vale menos do que a sua falha. Você está sendo negligente e você vai ser cobrado por isso. Agora, mãe, você também tem essa responsabilidade. Você também tem que conduzir os filhos na palavra. Agora, o homem que não faz isso é frouxo. O homem que não conduz a sua casa na palavra é um frouxo, porque não assume a principal responsabilidade do seu lar, não instrui a sua casa na palavra, não faz o beabá. Homens, assumam essa responsabilidade. Mulheres, assumam junto. E hoje eu vou lançar um desafio, para que nós, homens e mulheres, pais e mães, venhamos a conduzir a nossa casa na palavra, porque se não fizermos, estamos sendo muito negligentes. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, não adianta dar uma casa maravilhosa, brinquedos, comida, viagens, se os pais não instruem os filhos na palavra. Eles estão sendo absolutamente negligentes. Sua primeira função é essa. Timóteo teve o privilégio de sua mãe e sua avó instruírem ele na palavra. Nas Sagradas Letras, é isso aí. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, as Sagradas Letras nos são capazes de tornar a gente sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Isso significa que as Escrituras contêm o conteúdo suficiente para que nós venhamos a nos tornar salvos. Por isso lemos somente a Escritura, porque ela é completamente suficiente. Não há necessidade de nenhum conteúdo a mais para nos sermos salvos. Ela contém tudo o que é necessário para que sejamos restaurados à comunhão com o Pai. Ela contém todo o conteúdo necessário para irmos para a eternidade com Deus. Agora, você pode ler outros livros, nós amamos leitura paralela, que nos facilitam inclusive o entendimento das Escrituras. Mas ela contém o conteúdo para nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, interessante é que ela não é exaustiva. Ela contém o suficiente, mas ela não fala sobre tudo. A Bíblia não fala sobre a órbita dos planetas ao redor do Sol. Ela não fala sobre as diferentes galáxias, tampouco sobre o funcionamento da mitocôndria dentro da célula. Para isso existe a ciência. Portanto, se você tentar buscar conteúdo científico na Bíblia, você foi no lugar errado. A Bíblia não responde conhecimento técnico e científico. Irmãos, ela foi escrita há muito tempo atrás. Como que ela seria escrita com linguagem técnica científica? O método científico famoso nem sequer tinha sido descoberto ainda, ou descrito. Como que Moisés, há 3.000 anos, iria explicar a criação dos céus e da terra de um jeito técnico científico? Não ia. A Bíblia não quer responder um monte de coisa. Agora, o que ela se propõe a responder, ela responde e nada vai contradizer ela. Interessante é que ela nos torna sábios para a salvação. Todos sabem essa pequena frase que diz que conhecimento é saber que tomate é fruto, sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. É isso aí. A Bíblia nos dá conhecimento sim, mas ficar só no conhecimento, você não vai amadurecer. Ela nos dá sabedoria, sabedoria de vida. Por meio dela aprendemos mente, mas somos transformados coração. Por isso essas coisas caminham juntas. Pois não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia então contém a mensagem mais poderosa que existe na face da terra. É a mensagem do Evangelho. São as boas
novas. Você sabe que mensagem é essa? Um cristão precisa conhecer essa mensagem. O Evangelho, as boas novas. E eu vou explicar aqui de novo essa mensagem. Tenho explicado quase todos os domingos, para que vocês memorizem ela e que ela esteja fácil em sua boca. O cristão que não sabe essa mensagem, que não entendeu essa mensagem ainda, ele não entendeu o básico do cristianismo. O que é o Evangelho? Deus criou céus e terra. Tudo era perfeito. Criou Adão e Eva. E eles tinham, por assim dizer, o livre-arbítrio. Eles poderiam escolher livremente o que quisessem. Mas Deus disse: Adão, daquela árvore vocês não podem comer o fruto. Adão livremente escolheu virar as costas para Deus. Pecou e o pecado entrou na humanidade. Todo o cosmos foi afetado pelo pecado. Toda a criação, lembra quando Paulo diz aos Romanos, a criação anseia, geme, anseia pela manifestação dos filhos de Deus? Todo o cosmos foi afetado. Agora, por isso que nós nascemos em pecado. Por isso que, como o Diego pregou semana passada, nós somos, por natureza, filhos da ira. Todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. Por isso que Jesus teve que nascer de uma virgem, porque dessa forma ele não foi contaminado pelo pecado. Aí você começa a entender alguma coisa. Então, se o pecado nos acometeu, toda a criação e todas as crianças que nascem já nascem em pecado, e Deus é perfeito, Ele não tolera um único pecado sequer, diz a sua palavra. Deus está de um lado e o homem está de outro lado, quando nasce. Deus está de um lado do abismo, nós estamos do outro lado. Um abismo profundo que é impossível atravessá-lo por conta própria. Há uma separação. Nós nascemos assim, separados de Deus. Muitos aqui ainda, não diria muitos, talvez alguns, ainda estejam nessa separação de Deus. Essa é a má notícia. A má notícia é o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 3, todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Tudo está lá em Romanos capítulo 3. Mas nós temos um Deus de amor. E aí é que está a boa notícia, as boas novas, de que Deus Pai envia o Deus Filho. Jesus Cristo vem, habita em nosso meio, sem pecado algum, vai para a cruz, morre, tem o seu sangue derramado, e o derramar do seu sangue é como que uma ponte que nos restaura em comunhão com o Pai. Se antes separados, agora estamos reconectados. Se antes inimigos, agora somos amigos. Agora temos paz com Deus, como Paulo diz aos Romanos. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque fizemos algo de bom que merecíamos? Não, porque Ele escolheu nos amar antes da fundação do mundo. E o seu amor é incondicional. Se o Renato estiver no pecado, se uma vez tendo atravessado essa ponte, ele diz: Renato, eu te amo. Porque é um amor que não depende das circunstâncias. Se o Mike pecar, ele vai dizer: Mike, eu continuo a te amar, porque tu já atravessou a ponte. E uma vez que você diz sim, é uma vez que você atravessa a ponte, e essa ponte é Cristo. Somente Cristo, como pregamos há 2 semanas atrás, só nele há salvação. Só com Ele, por meio dele, podemos atravessar essa ponte e sermos reconectados com o Pai, porque Ele decidiu nos amar antes que fizéssemos algo de bom ou ruim. Bruno, então eu posso mergulhar no pecado e está tudo certo? Não, o teu pecado te afasta de Deus, te esfria, te endurece o coração, você não quer mais orar, você não quer vir mais na igreja, não quer mais ler a Bíblia e assim por diante. Mas saiba que Ele continua a te amar. Lembra do filho pródigo, filho mais novo? O filho deliberadamente mergulhado no pecado se arrepende e volta. O pai não cobrou dele nada. O pai não disse: eu não te falei. Não, ele simplesmente abriu os braços e correu ao encontro do filho. Assim é, se você está no pecado, já atravessou essa ponte um dia, já disse sim para Jesus, mas está no pecado, quem somos nós para apontar dedo? A gente só está dizendo assim: vem,
E Jesus está correndo ao seu encontro de braços abertos para dizer: que bom que você voltou. Agora, a mensagem do Evangelho é sobre essa ponte chamada Cristo. Sem mim nada podeis fazer, nem atravessar esse abismo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que somos os piores pecadores que jamais imaginaríamos ser. Mas por outro lado, somos mais amados do que jamais poderíamos imaginar um amor tão grande. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a essência da Bíblia. E você deve viver norteado por essa mensagem. Se falamos sobre a necessidade de permanecer nas Escrituras, vamos falar sobre o resultado de permanecer nas Escrituras, no verso 16. Próximo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Paulo então diz: toda a Escritura é inspirada. Ele tinha em mãos a Bíblia inteira? Não, ele tinha o Antigo Testamento. Mas é interessante que os anos foram passando, no primeiro século ainda, e de uma forma sobrenatural. A igreja, não instituição, não placa, as pessoas começaram a entender que alguns livros também eram inspirados por Deus. E a palavra inspirado literalmente é soprado. Deus soprou no ouvido desses escritores, não como alguém que dita, mas como alguém que inspira, e esses escrevem conforme aquilo que eles veem, aquilo que eles sabem, conforme o seu jeito de ser. Então, há certa individualidade dos autores, mas o fato é que Deus inspirou. E interessante que no primeiro século, então as pessoas começaram a entender que havia mais textos inspirados, mas isso foi uma obra do Espírito Santo. Aí as pessoas vão contestar a Bíblia. Esses livros da Bíblia estão aqui porque lá no concílio do ano tal, eles decidiram colocar esses livros. Antes dos concílios, eles já tinham como o compêndio dos 66 livros da Bíblia como inspirados por Deus, antes dos concílios. Portanto, foi uma obra sobrenatural de Deus, que as pessoas entenderam no coração, por assim dizer, entre aspas eu coloco no coração, mas sobrenaturalmente entenderam que estes 66 livros fazem parte de um conteúdo inspirado por Deus. Olha o que Pedro diz. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, ele está falando sobre Paulo. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras. Pedro está dizendo que existe coisas difíceis de entender que Paulo escrevia, que as pessoas poderiam deturpar, assim como deturpam as demais escrituras. Então ele diz que isso aqui, o escrito de Paulo, também era escritura. E o fato de a Bíblia ser então soprada por Deus, nós vamos cair no que a gente chama de um silogismo, que é o seguinte: Deus se revelou em sua palavra. Deus não erra. Logo, a palavra de Deus não contém erros. Se você quiser tentar dizer que a palavra de Deus tem erro, você vai ter que cair em alguma dessas armadilhas. Deus se revelou em sua palavra. Deus não erra. Logo, sua palavra não contém erros. Aí, vou fazer um alerta aqui. Existem lobos infiltrados na igreja de Jesus, e a Bíblia é repleta de instruções de cuidado com relação aos falsos profetas, e existem falsos profetas espalhados, e eu acredito que eles já estão na nossa cidade. Eles vêm de uma linhagem lá do século XIX, de uma chamada teoria crítica, e esses caras leem a Bíblia com outros óculos, e é o que chamamos de teologia liberal. Onde esses caras passam, a igreja morre. Vá para a Europa, berço do protestantismo, é um continente pós-cristão. Jesus para eles é a história da carochinha, por causa dos teólogos liberais. E eles dizem, por exemplo,
a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Logo, ela tem algumas coisas que são erradas. E se você ouvir algum amigo seu, conhecido ou na internet, saiba que essa pessoa está perdida. Ela aprendeu absolutamente equivocadamente. E as pessoas que ensinam esses ensinos ou estão equivocadas, estão equivocadas, Muito cuidado com falsos profetas que dizem que a Bíblia tem erros. Me aponte um, eu desafio. Pois bem, se é a palavra de Deus, ela não contém um único erro sequer. Agora, se eu posso ouvir Deus falar todos os dias, basta eu ler em voz alta que eu vou ouvi-lo. Se eu posso ouvir Deus falar para mim, eu preciso nortear minha vida por sonhos. Eu preciso nortear minha vida por vidente gospel. Preciso nortear minha vida por, eis que te digo, eu norteio a minha vida pela palavra. E não que Deus não possa usar pessoas, pode usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Usou uma mula, Ele pode usar o Bruno e cada um de vocês. E podemos ouvir coisas sobrenaturais até. Agora falo de forma ordinária, de forma normal, normativa. Deus usa a sua palavra. E eu tenho a palavra de Deus para ler todos os dias. Como vou negligenciar esse maná? Por isso que a maioria dos cristãos é instável, não sabe para onde caminhar e é imatura. E por isso eu pergunto, você lê a Bíblia todos os dias? Talvez essa seja a causa da imaturidade, da insegurança, da instabilidade e da dificuldade em saber para onde caminhar. Cristão sem Bíblia é um avião pousando na chuva sem instrumento e sem uma torre de comando. Cristão sem Bíblia é atravessar o Oceano Atlântico sem um mapa, sem bússola. Cristão sem Bíblia é ir do Oiapoque ao Chuí sem GPS. Não existe vida cristã madura e estável sem Bíblia diária. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, a Bíblia nos ensina a respeito da salvação em Cristo. Ela nos repreende quando estamos errados. Direto, eu levo uma retada da Bíblia na cabeça. Você não? Direto, leio e estou errado aqui. Claro, por meio do Espírito Santo, que gera um desconforto no nosso coração, nós percebemos que estamos errados. Então, se ela nos repreende, ela também nos corrige. Ela diz, não é por aqui, é por aqui. Se ela diz que estamos errados, ela aponta o caminho certo. Graças a Deus por isso. E ela também nos promove educação na justiça. Ela nos promove um ensino na justiça de Deus. Verso 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Estamos falando sobre amadurecimento, irmãos. Sobre firmeza, sobre santidade, sobre estabilidade, sobre saber lidar com as situações da vida, sobre saber agir, mas também saber reagir. Agora percebe que o fim não é conhecimento, o fim não é transformação, o fim é ação. Portanto, a leitura bíblica promove conteúdo, transformação e ação. Mente, coração e mãos. Ela promove uma aptidão plena e uma preparação tal para toda boa obra. Portanto, quando você lê, tem que trazer mudança de vida. Se você não se você não está sendo transformado, se você não está amadurecendo, talvez você não esteja lendo, ou você não esteja sendo transformado. Algo está errado. Portanto, para nos tornarmos servos úteis, precisamos da Bíblia. Só o pastor que precisa? Todos nós.
porque do contrário, seremos instáveis, imaturos, sem direção. E por isso eu pergunto de novo: você tem lido a Bíblia diariamente? Alguém ousaria andar de carro no Rio de Janeiro sem GPS, se você não conhece lá? Facilmente você cai em uma favela e pode correr riscos. Como ousaríamos andar sem leitura bíblica diária? É pedir para morrer. E concluo dizendo que o remédio para a nossa imaturidade, para a nossa falta de direção, para a nossa instabilidade, são as Escrituras. Por isso, bradamos em baixa voz somente as Escrituras. Por isso, as igrejas de hoje, perdidas em autoajuda, perdidas em dicas de coach, dicas de empreendedorismo, perdidas em diversas coisas, porque não focam nas Escrituras. Portanto, vamos bradar em baixa voz somente as Escrituras, porque por meio delas, mente, coração e mãos, somos transformados somente por ela. Não é porque eu tenho habilidade ou não tenho, como pastor pregador. É sobre a palavra de Deus. O poder não está na habilidade do orador. O poder está no conteúdo proclamado. O poder está no Evangelho. E hoje você está sendo chamado a mergulhar nas Escrituras. E para finalizar, quero lançar um desafio. Quero ver essa igreja madura. Bruno, tu já é maduro, né? Tu deve ser o cara. Ah, irmãos, nada disso. Luto todos os dias com as minhas imaturidades. Luto todos os dias com as minhas dificuldades. Dificuldade em reagir a problemas. Às vezes tento até fugir deles. Tento me esconder, mas eles me perseguem. Irmãos, o remédio para a minha imaturidade tem sido a Bíblia. E graças a Deus, nós podemos olhar para o nosso passado e olhamos 3 anos atrás, eu devo ter melhorado. Te convido a fazer este olhar. Olhe há 1 ano atrás. Você amadureceu? Se não amadureceu, volte às Escrituras. Por quê? Somente às Escrituras. E o meu desafio é o seguinte: a partir de amanhã, dia 9 de novembro, nós vamos ler juntos a Bíblia. Vamos fortalecer uns aos outros nessa maratona, porque não é uma corrida de 100 metros. Eu diria que é uma ultramaratona. E nós vamos um passo de cada vez, juntos, começando a ler o Evangelho de João. Não é a primeira carta de João que está lá no fim da Bíblia. É o Evangelho segundo João, que está logo no início do Novo Testamento. É o 4º livro do Novo Testamento. Vamos ler juntos, 1 capítulo por dia. É difícil? 1 capítulo? Você vai levar 5 minutos para ler, talvez, no máximo. Amanhã, juntos, vamos ler João capítulo 1. Terça-feira, vamos ler juntos João capítulo 2. E assim sucessivamente. E para não ser muito rigoroso, a gente vai dar uma folga. Você tem 7 dias para ler 5 capítulos. Portanto, são 5 capítulos por semana. Porque às vezes pode falhar num dia, no outro dia, não tem problema. O desafio então é 5 capítulos por semana ao longo do Evangelho de João. Mas tem mais um detalhe. Você vai comprar um caderninho ou mesmo o bloco de notas do celular. Minha sugestão é um caderno. A gente faz isso lá em casa, a gente escreve todos os dias. Ah, Bruno, é tão difícil escrever. Converse com a Malu, nossa filha de 12 anos, e ela já tem um bom calhamaço escrito, porque ela escreve todos os dias. Ou melhor, mais ou menos 5 vezes por semana. E ela escreve todos os dias um versículo por dia e mais outras coisas que eu quero ensinar, uma parte para vocês hoje. Portanto, você vai ler um capítulo, e você, antes de ler, você vai dizer: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz.
E aí você vai mergulhar no capítulo. E você vai selecionar um versículo daquele capítulo que mais chamou a sua atenção. Um que provavelmente Deus está falando no teu coração. E você vai escrever aquele versículo. Depois, você vai escrever uma oração sobre aquele versículo. Só isso. Leia um capítulo, escolha um versículo, escreve o versículo, escreve uma oração que tenha relação com aquele versículo. E para finalizar, à noite, você, homem, pai, vai compartilhar com a sua família 5 vezes por semana. E você, mulher, esposa, mãe, vai também compartilhar com a sua família. E você vai instruir os seus filhos a fazerem o mesmo. Pela graça de Deus, a gente faz lá em casa. Mas não fazíamos no passado. Começamos a fazer. E tem sido maravilhoso. Porque ao menos 5 noites por semana, a gente se senta no quarto das meninas e a gente compartilha a palavra. Eu falo o que Deus falou para mim, a Lela fala, a Malu fala e a Laura pede para ler a Bíblia dela, de historinha. E às vezes eu não quero, ela diz, o meu devocional, pai. Tá bom, filho, vamos ler, a tua também. E, graças a Deus, ela já está sendo criada. Porque tu é pastor, né, Bruno? Aí eu tenho obrigação. Não é porque eu sou pastor. Aliás, é porque eu sou pastor da minha casa. E você também é pastor de sua casa. É nossa obrigação, homens. Mãos à obra, arregassem suas mangas. Amanhã, João capítulo 1. Escreva o versículo, escreva a oração e compartilhe com a sua família. E juntos vamos ler o Evangelho segundo João. E juntos vamos ler a Bíblia. Amém? Vamos orar. Podem baixar suas cabeças. Jesus, obrigado pela tua palavra, que nos traz alívio em saber que temos um leme para as nossas vidas, mas ao mesmo tempo nos confronta a arregaçarmos as nossas mangas e fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. Porque se não temos contato com o Senhor Jesus todos os nossos dias, como caminharemos? Qual seria o leme de nossas vidas? O eu acho, o eu penso, o eu sinto? Jesus, nos livra de nós mesmos. Nos ajuda a caminharmos segundo a Tua palavra, em obediência ao Senhor, todos os dias de nossas vidas. Espírito Santo, esse desafio não é fácil. É necessário permanecermos dia após dia, um passo de cada vez. Portanto, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor fortaleça essa igreja na palavra e que todos nós venhamos a caminhar juntos na palavra e que todos nós venhamos a instruir a nossa casa na palavra. Sem o Senhor nós não conseguimos. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa tarefa e pedimos,